O Ministério Público instaura inquérito civil para apurar eventuais irregularidades na tramitação do projeto que reajustou salários de agentes políticos em Ribeirão. Denúncia dos supostos erros foi feita por entidades que questionam a tramitação da proposta na Câmara. A representação ao Ministério Público foi assinada pela Associação Comercial e Industrial de Ribeirão e mais 6 entidades. O grupo apresentou uma série de supostos erros que teriam sido cometidos pela Câmara durante votação e aprovação dos subsídios dos vereadores e prefeito. Uma das falhas, segundo a denúncia, é que o projeto de lei não passou por pelo menos 2 comissões da Casa, o que é obrigatoriamente necessário. Quando o projeto de lei é apresentado, ele dá início à sua tramitação ali na Casa Legislativa. Ele deve receber o parecer primeiro ali da Comissão de Constituição e Justiça para apurar devidas irregularidades no processo. E depois, nesse caso, como envolve orçamento, a Comissão de Finanças. Isso não foi feito, não consta no site da Câmara, na tramitação do processo, que isso foi obedecido. E isso, por si só, já invalida o projeto, né, porque faltou pareceres obrigatórios. E temos a questão também de mais de um vereador participar de mais de uma comissão, que também é vedado. 3 vereadores estão, ao mesmo tempo, na Comissão de Constituição e Justiça e na de Finanças. De acordo com o regimento interno da Câmara, a participação em mais de uma só é permitida quando todos estiverem nas outras, o que, segundo a CIRP, não foi o caso. E tem mais. Antes da denúncia feita à promotoria, não havia no site do Legislativo qualquer parecer de comissão e nem constava que o projeto de lei tinha sido encaminhado a elas. Depois da nossa movimentação ontem, todas as entidades reunidas, entidades de peso representativas, com compromisso com a cidade, nós fizemos essa representação ontem ao Ministério Público e após esse movimento surgiu no site da Câmara esses pareceres das comissões, que até ontem não havia. E um deles consta um assunto completamente alheio à matéria ali, que fala de verbas vindas da Secretaria de Segurança Pública, o que sugere também, mais uma vez, que isso foi feito às pressas ali para ser colocado para cumprir um dos requisitos. O documento que foi apresentado só depois pela Comissão de Finanças diz exatamente assim. Observamos ainda que o cumprimento da presente medida não trará custo por tratar de verba do convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Impossível que isso aconteça, porque a pasta não poderia bancar folha de pagamento do município. A denúncia aponta ainda que foi uma votação relâmpago, sem audiência pública e que o projeto substitutivo ao primeiro, que foi levado ao plenário no dia 16 de fevereiro, foi apresentado e votado no mesmo dia, o que é contrário ao que determina o regimento interno da Câmara, que diz que precisa ser 24 horas antes da votação e também porque não passou pelas comissões. Não só com relação, às questões jurídicas, que elas são importantes, existem apontamentos, que levam a crer que houve falhas aí no cumprimento do regimento interno da Câmara, mas também a pauta moral, A Câmara, ela se esqueceu de calcular o valor dos aumentos que vão ser feitos em cascata dos altos funcionários públicos, Não são os professores, não é o guarda municipal, não é o auxiliar de enfermagem, É aquele 10% da população que já faz parte dos mais ricos, ganham acima de 20 salários mínimos por mês, vão ter os seus salários aumentados em 49%, Enquanto a população de Ribeirão Preto tem dificuldade para marcar consulta nas UPAs, nas UBSs, fica horas e horas nas UPAs, tem dificuldade nas escolas. Então, qual que é a prioridade? Qual que é a prioridade agora está na mão do prefeito, A partir de 2025, o salário do prefeito será de R$ 34 mil, enquanto que o dos vereadores ultrapassará 20.500. A preocupação é com a falta de um estudo financeiro sobre o impacto milionário nas contas públicas. Foi levantado por cima que mais ou menos 35 milhões de reais por ano, de impacto na folha de pagamento da prefeitura e nesses subsídios também. Agora as entidades esperam uma investigação mais aprofundada pelo Ministério Público, de repente algum tipo de acordo em relação a rever esse projeto, e também de repente esperar que o Nogueira vete esse projeto ou pelo menos abra para discussão, Que é o que faltou. Isso, faltou discussão com a população. O Ministério Público recebeu a representação das entidades e já instaurou um inquérito civil para apurar eventuais irregularidades
na tramitação do projeto de lei que fixa os subsídios dos políticos. Algumas dessas irregularidades são relativas ao descumprimento do regimento interno, como, por exemplo, que vereadores de uma comissão integraram depois a comissão especial, o que é vedado lá pelo regimento interno da Câmara. Existe lá um parecer que, ao que parece, não tem nada a ver com esse projeto. Existe documento sem data, o que pode indicar que ele teria sido elaborado a posteriori, posteriormente. E o principal, na minha opinião, é que essas despesas de caráter continuado, de caráter permanente, para ser criada ou para ser majorada, elas precisam cumprir lá os artigos 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mais especificamente, tem que ter lá um estudo de impacto orçamentário e financeiro. Quer dizer, tem que se estudar qual é a repercussão dessas despesas nas contas públicas e se é possível a absorção dessas despesas nos futuros orçamentos do município. Inclusive, aí deve ter em vista, obviamente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, se ela prevê isso. E a lei exige também, no artigo 16, uma declaração do ordenador de despesa dizendo que esses aumentos são compatíveis ou são absorvíveis, pelas contas públicas. Zane, precisa dizer também que essas duas formalidades, a declaração do ordenador de despesa e do estudo de impacto, elas são duas exigências do artigo 16. E o artigo 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar federal, ela diz que são nulas todas as proposituras feitas em desacordo com esses dispositivos. Portanto, isso é um ponto de muita atenção para o Ministério Público. O promotor deu um prazo de 10 dias para a presidência da Câmara apresentar uma série de documentos, entre eles, cópia integral do procedimento administrativo relativo ao projeto e informações sobre o cumprimento dos requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, se houve participação de vereadores em mais de uma comissão e possível violação ao regimento interno da Câmara, além de outras exigências. Se os supostos erros forem confirmados, a lei que autorizou o reajuste dos salários poderá ser anulada. Se tiver vício, eu já te adianto de antemão que o Ministério Público vai propor ação visando essa invalidação. Agora, é preciso ver também se não ocorreu outras irregularidades que nos remeteriam a outro tipo de responsabilidade, como, por exemplo, eventual falsidade documental, enfim, essas questões aí também poderiam merecer algum tipo de apreciação do Ministério Público, a depender do que é que a gente vai apurar durante esse inquérito civil. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão não se manifestou, já a Câmara declarou que ainda não foi notificada do referido inquérito. Assim que notificado, o Legislativo prestará todas as informações necessárias. Para falar mais sobre esse assunto, no nosso canal digital da Clube está o Rafael dos Anjos, especialista em administração pública. Rafael, 19 vereadores que aprovaram esse aumento gritante estão na mira da população. Mas o prefeito Duarte Nogueira é quem tem a chance de equilibrar esse jogo, portanto, olhos atentos na caneta do prefeito Duarte Nogueira. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem no Jornal da Clube. Esse assunto é sempre um assunto polêmico, quando a gente trata de reajuste, principalmente quando o reajuste, a pessoa vota o próprio reajuste. Então, a população sempre vê isso com um pouco de desconforto, principalmente da forma como foi feita, de maneira acelerada em um momento que a população estava num feriado, em um momento de descanso. Então, foi algo muito rápido, repentino. Esse tipo de ação, ela não é a primeira e eu gostaria muito de falar que vai ser a última, mas pelo que a gente vê, isso é frequente. Agora depende do Poder Executivo sancionar ou não, mas também lembrando que a Câmara pode derrubar um eventual veto. Lógico que eles escolheram esse período porque a gente ainda tem um ano para a eleição municipal, então qual que é a expectativa? Que até lá a população já tenha esquecido de tudo que ocorreu esse ano e o desgaste seja somente nesse ano e não próximo a uma eleição. Bem, vamos começar pelo mais gritante, em todo esse levantamento feito pelas entidades. Tem um parecer da Comissão de Finanças da Câmara dizendo que os salários dos agentes políticos virá da Secretaria de Segurança Pública e esse documento foi assinado por 3 vereadores. O que isso quer dizer?
André, significa que os vereadores que assinaram esse documento sequer leram o que estavam assinando. Pode ter sido um erro formal de se aproveitar um documento antigo para se corrigir, pode ser o famoso copia e cola, né, de vai só replicando, ou pode ser como o Ministério Público, representando o Ministério Público, afirmou que ele vai averiguar se existe uma eventual irregularidade ou uma eventual fraude aí, talvez, nesse documento. Então, cabe agora se apurar se é uma falha administrativa ou se tem algum outro tipo de responsabilidade que possa remeter a um possível crime. As entidades de Ribeirão deixaram claro, se os vereadores não querem conversar, não querem ouvir a população, é possível que essa mesma população, que esses eleitores também percam a paciência de vez com esses vereadores. É mais ou menos isso que a gente está observando. É recorrente no município de Ribeirão a participação da sociedade civil organizada. E a sociedade civil organizada em Ribeirão Preto, ela é muito unida, muito coesa e sempre, historicamente, tem lutado por esse tipo de causa. A gente lembra lá nas campanhas que tiveram há cerca de 10 anos atrás, dos 20 vereadores bastam, mais recente para não ter o aumento. E agora, novamente, as entidades unidas de olho no impacto financeiro. É importante frisar que existem aí diversos impactos de aumentos, então se colocou num projeto só. O maior impacto em termos financeiro desse projeto é o aumento do salário do chefe do executivo. Não pelo salário em si, pago por mês para uma pessoa só, mas no efeito cascata disso, no reflexo disso, nos outros salários, como bem disse a representante do Movimento Brasil Livre, que foi ouvida na reportagem. Então é esse o impacto maior na folha. Talvez esse impacto chegue a 30 milhões de reais por ano. E o promotor bem ressaltou, cadê esse estudo dentro do projeto? Então, talvez com essa pressa, essa ânsia de se fazer, faltou uma técnica jurídica adequada. Então, o que está sendo batido no projeto não é a questão material, porque em questão material os vereadores poderiam fazer isso. O que está sendo colocado em pauta e que a população se sente revoltada é no aspecto moral desse projeto e na questão da formalidade dele, que foram descumpridas as formalidades. Então, são esses pontos principais aí do debate da população. Rafael dos Anjos, especialista em administração pública, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Vamos juntos seguir acompanhando aí. O primeiro passo agora é saber se o prefeito sanciona ou veta esse projeto e claro que a gente vai acompanhando isso aqui, informando. Obrigado, viu, Rafael? Eu que agradeço, uma ótima tarde a todos. Até a próxima.